Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Eu vou ler do verso 30 ao verso 44, mas eu vou mencionar aí alguns versículos também do capítulo 6, ok? Então, vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Diz assim a palavra de Deus: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, algumas pessoas enxergam os milagres de Jesus apenas como uma demonstração do seu poder. Outros veem nos milagres uma forma de levar as pessoas ao êxtase, despertando nelas a admiração. No nosso tempo é comum a utilização dos milagres, e talvez nós poderíamos dizer pseudos milagres, como uma estratégia de atrair pessoas, como uma estratégia de aumentar os seus rebanhos, e nós podemos dizer sim, com certeza, de engordar as suas contas bancárias. Nesse particular, os milagres, ou os pseudos milagres, fazem parte de uma estratégia a fim de conseguir mais e mais consumidores. Mas a pergunta que eu quero, e a primeira pergunta que eu quero levar os irmãos a pensar nesta noite é: quais são os objetivos dos milagres conforme nós lemos nas Escrituras? Muito embora os milagres tenham sim o objetivo de destacar o poder de Jesus, a sua divindade, o seu controle sobre os fenômenos naturais, enfim, embora este seja um objetivo, ou esses sejam alguns objetivos, não são os únicos. Os milagres de Jesus têm também como objetivo nos ensinar acerca de algumas verdades. E se nós analisarmos os evangelhos e analisarmos os milagres realizados por Jesus, nós vamos entender e perceber o que eu estou querendo dizer. Pense, por exemplo, naquele episódio em que Jesus vai curar um cego de nascença. Se nós analisarmos o contexto em que se deu aquela cura, nós vamos perceber que Jesus vai trazer um ensinamento àqueles que estavam à sua volta, àqueles que presenciaram aquele milagre. Ele vai simplesmente dizer: eu sou
a luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, por exemplo, ele afirmou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Perceba que, permeando o milagre, há também um ensinamento. Jesus está chamando o povo a crer nele, pois ele é a ressurreição e a vida. O milagre da multiplicação de pães, conforme descrita pelo apóstolo João, nesse contexto, Jesus vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E mais adiante: quem vem a mim jamais terá fome. Portanto, quando nós estudamos os milagres de Jesus, bem como os momentos em que esses milagres aconteceram, nós somos levados a refletir em alguns ensinamentos que permeiam estes milagres. Jesus quer também não apenas demonstrar o seu poder, mas ele quer nos ensinar acerca de outros temas, de outros assuntos. Portanto, quando nós lemos esse texto, conforme registrado por Marcos, nós podemos aprender aqui sobre o Cristo da igreja, aquele que tem todo o poder no céu, na terra, mas também nós podemos aprender sobre a igreja de Cristo. Jesus está com os seus discípulos, e ao fazer esse milagre, Jesus também vai nos ensinar acerca da relação dos discípulos com a obra, com o trabalho. E é sobre isso que eu gostaria de pensar e falar com os irmãos nesta noite. Pensar e refletir acerca da igreja. Falar sobre nós mesmos. Como nós somos como igreja. Quais são as nossas prioridades? Qual é a nossa realidade? Enfim, à luz desse texto, então, reflitamos acerca da igreja. O primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, conforme está aí no nosso boletim impresso, quero falar sobre a prioridade da igreja. A prioridade da igreja. A igreja, assim como qualquer instituição humana, é movida por prioridades. E quando eu penso em prioridades, me vem à mente aquilo que não pode faltar, aquilo que é essencial, aquilo que ocupa o primeiro lugar na lista do que se faz e na lista do que se deve fazer. E quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós vamos perceber algumas ênfases no ministério de Jesus, algumas prioridades também no ministério apostólico. E estas prioridades, elas estão presentes não apenas no Evangelho de Marcos, mas nos 4 evangelhos. E eu gostaria de pensar com vocês nesse primeiro ponto, acerca das prioridades da igreja. Quais são as prioridades da igreja? Olhando para o capítulo 6, eu quero destacar 3 delas. Primeiro, pregação. Pregação da palavra. Jesus Cristo chamou 12 discípulos, e conforme nós podemos ver no verso 7, ele vai enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O verso 7 nos coloca diante desta realidade. E no versículo 12, nós vamos encontrar os discípulos agora desenvolvendo esta delegação de Jesus, esta ordem de Jesus. Diz aí o verso 12: então, depois de terem eles recebido a autoridade de Jesus, diz o texto, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Esta é uma prioridade da igreja, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não pode ser terceirizada. Algumas coisas até podem ser terceirizadas na igreja, mas a pregação do Evangelho é algo exclusivamente para cada um de nós. Prioridade da igreja, pregação do Evangelho. O que é esta pregação? Aqui significa o anúncio das boas novas a um povo caído, corrupto, perverso, diante de Deus. E a verdadeira pregação, irmãos, é aquela que leva o homem a reconhecer o seu estado de miséria, a reconhecer os seus pecados, e esta pregação ao mesmo tempo convida o homem a se voltar para Deus.
Interessante que em algumas igrejas, nós falamos assim, que você se sinta bem no nosso meio. Às vezes nós usamos expressões como esta, que você se sinta bem no nosso meio. Mas a pregação verdadeira, ela deve nos incomodar. E é isso que nós encontramos nas Escrituras. Me lembro do sermão de Pedro, do apóstolo Pedro. Ele traz aquele sermão cristológico, capítulo 2 de Atos. E no final do seu discurso, Lucas registra assim, depois dessas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E a palavra compungiu-se ali significa cortar. A ideia é que a pregação de Pedro cortou o coração daqueles ouvintes. E eles dizem então, e agora o que nós vamos fazer? E aí Pedro emenda que vocês se arrependam e cada um seja batizado e recebam então o dom do Espírito Santo. A pregação, ela nos incomoda. E ela nos leva então a voltar para Deus. E é isso que diz o verso 12, olha, então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Essa era a pregação apostólica, era a pregação de Jesus, era a pregação de João Batista. Levar o homem a reconhecer o seu estado de miséria e mudar a sua vida. A palavra arrepender aí, a ideia de uma mudança de mente. Não é simplesmente uma mudança exterior. Aliás, quando nós pensamos em arrependimento, o arrependimento verdadeiro ele tem três elementos. Como é que você sabe que você se arrependeu verdadeiramente? 3 coisas precisam acontecer. Você precisa entender que você é pecador. É o conhecimento, a razão. O arrependimento verdadeiro muda as nossas emoções. Você entende que você é pecador e você se entristece por conta dos seus pecados. E o arrependimento verdadeiro muda a nossa vida, atinge a nossa vontade, a volição. Eu não quero mais pecar contra Deus. E esta era a pregação que fazia parte então dos lábios de Jesus e do colégio apostólico. Primeiro aspecto, primeira prioridade, pregação. Segunda prioridade, ensino. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a Escritura de maneira geral, nós vamos perceber que, de fato, o ensino faz parte do DNA da igreja. Quando nós olhamos para o texto, verso 30, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles fizeram muitas coisas, eles expeliram demônios, eles curaram, mas o texto dá um destaque, eles fizeram muitas coisas e ensinaram. O ensino faz parte da prioridade da igreja. E Jesus era o mestre por excelência. Nós olhamos aí para o texto e percebemos também a ênfase no ensinamento de Jesus. O verso 34 diz assim: ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E o texto diz: e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E Jesus ensinava. E mesmo quando ele estava calado em silêncio, o nosso Senhor Jesus ensinavam, assim como ensinavam também os apóstolos. Prioridade da igreja, prioridade apostólica, prioridade dos discípulos, ensinar. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 28, texto que com certeza os irmãos ouvirão falar aqui muitas vezes esse ano, já que o nosso projeto é trabalhar com discipulado. Mateus 28, você conhece o texto. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que os apóstolos ensinavam? Tudo aquilo que Jesus tinha ordenado. Então o ensino também fazia parte desta prioridade
do ministério de Cristo, ministério apostólico e da igreja. Em terceiro lugar, nós podemos ver que é também prioridade da igreja o cuidado. O cuidado. Versículo 13 diz que os apóstolos expeliam demônios e curavam os enfermos. E ao fazê-lo, sem dúvida, nós vamos perceber aqui o princípio do cuidado, da beneficência e do serviço ao próximo colocado em prática. Esse princípio ganha ainda mais força quando nós observamos a atitude de Jesus quando ele se depara com a multidão. Nós lemos, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Primeira atitude que é destacada, e compadeceu-se deles. Aí Jesus então passa a ensiná-los. Nós cantamos um cântico, o último cântico que nós cantamos, e ele está baseado no Evangelho de Mateus, e lá no capítulo 9, nós lemos assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus não se compadeceu das coisas, irmãos. Jesus se compadeceu das pessoas. O ministério da igreja, ele deve ser voltado para as pessoas, para as vidas. Nós não podemos nos perder cuidando mais das coisas do que das pessoas. Nós precisamos ter os olhos, conforme nós cantamos aqui, e eu estou me lembrando de uma frase que eu aprendi no início do meu discipulado. Alguém disse que o momento que o crente mais mente é quando ele canta. E quando nós cantamos esse cântico, o último cântico, meu coração tremeu. Porque eu estou me comprometendo a ir em todos os lugares e ser as mãos de Jesus, ser os olhos de Jesus, ser os pés de Jesus. Será que eu tenho disposição para isso? Será que você cantou com sinceridade, pensando no que você estava cantando? Jesus se compadecia das pessoas. Elas estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. E eu acho interessante nesse texto, meus irmãos, que o texto todo está falando sobre trabalho. E trabalho exige tempo. O verso 31 diz que os apóstolos não tinham tempo nem para comer. E é interessante nós olharmos para o texto que Jesus convida os seus discípulos para repousar. O verso 31 diz: vinde repousar um pouco, porque eles não tinham nem tempo para comer. Mas quando a multidão chega, o descanso é interrompido. Prioridades exigem de nós tempo, exigem de nós disposição. E estas são prioridades para a igreja: pregar, ensinar e cuidar. E eu gostaria que você, nesta noite, entendesse que você precisa valorizar as coisas, eu preciso cuidar das coisas, mas acima de tudo nós precisamos cuidar de vidas, porque não foi pelas coisas ou em favor das coisas que Jesus morreu por vidas, e esse é o nosso ministério, cuidar de vidas. Mas eu quero destacar, irmãos, uma segunda lição com base nesse texto. Eu gostaria de falar agora sobre a responsabilidade da igreja. Responsabilidade não é o mesmo que prioridade? Há muitas pessoas que entendem quais são as prioridades da igreja, e talvez você tenha concordado comigo. Pastor, eu concordo. De fato, pregar, ensinar e cuidar são prioridades da igreja. Mas nem todos assumem estas prioridades como sua responsabilidade. Talvez você entenda
que a prioridade da igreja é a pregação, é o ensino, é o cuidado. Porém, você não sabe que essas prioridades precisam ser desenvolvidas por você e pelos outros. E não pelos outros sem você. Você deve pregar. Você deve ensinar. Você deve cuidar. Tem base para isso? Ou será que eu estou pregando para mim mesmo, pelo fato de ser pastor? Tem base para a igreja ser uma igreja que prega, que ensina e que cuida? Se nós olharmos para Atos, e os irmãos estão tendo aí a oportunidade de estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 8 vai nos mostrar que depois de uma grande perseguição, a igreja, ela é espalhada, e é bem interessante que o texto de Atos, capítulo 8, diz assim: entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. A ideia ali é de ser espalhado como semente. Só que não foram os apóstolos que foram espalhados, que foram dispersos. Foi a igreja. Foram pessoas comuns. Nem todas as igrejas que nós temos no Novo Testamento, que Paulo se corresponde por meio de cartas, foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Em alguns lugares, Paulo chegou e ali já havia uma igreja, que portanto não fora plantada por ele, apóstolo Paulo. Mas quem plantou? Pessoas comuns. Aquelas que ouviram o evangelho na sua própria língua, Atos 2, essas pessoas então voltam às suas regiões, e elas vêm então com uma mensagem poderosa, capaz de transformar vidas e de formar pequenas igrejas. A responsabilidade é nossa, irmãos, mas qual que é a nossa tendência? Terceiriza. Quem é que prega? Não precisa responder. Quem é que ensina? Também não precisa responder. Quem é que cuida? Não precisa responder. Nós temos pessoas, e nós afirmamos, habilitadas para fazer isso. Irmãos, há pessoas aqui que talvez passaram a vida inteira numa escola dominical. E quem vem à escola dominical com o coração aberto, aprende, e aprende muito. Aprende muito. Sabe qual é o problema? Nós aprendemos muito e vamos engordando, e a cabeça vai ficando grande de conhecimento, e fica para nós mesmos. Com o conhecimento que você tem, você pode ser sim um instrumento na vida de outras pessoas. Com a bagagem que você tem, você pode ensinar, discipular outras pessoas. Com a vida que você tem, você pode sim cuidar de outras pessoas. Mas qual é a tendência da igreja? Terceirizar a responsabilidade, ou fugir da responsabilidade. E os apóstolos eram assim. A Bíblia vai nos contar a história de uma mulher que estava com uma filha endemoniada, e aquela mulher então seguia Jesus e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não responde palavra alguma, diz a Escritura. E nesse momento nós vamos encontrar os discípulos dizendo: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Manda embora. Esta mulher vem aqui e fica com essa ladainha, e Jesus, manda ela embora. Pouco tempo depois, Jesus vai curar a filha daquela mulher, mas a palavra dos discípulos era: manda embora. Como que dizendo: isso está atrapalhando, não é para mim, manda embora. Jesus então cura a filha daquela mulher. Há outro exemplo também, que é bastante conhecido dos irmãos. Algumas crianças vão se aventurar a se aproximar de Jesus, acompanhado por seus pais. Enquanto as crianças querem se aproximar de Jesus, o texto diz que os discípulos repreendem. E Jesus vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O que era mais fácil? Mandar as crianças embora ou reuni-las ali numa fila? Fica quietinha aí,
cada uma vai cumprimentar lá, vai dar um abraço em Jesus. Eu fico pensando se fosse o Murilo, vocês conheceram aqui. Não, manda embora esse menino. Mas ele é um pecador que precisa de redenção, ele precisa de Jesus. Então vá para a fila, vá sentar ao lado de Jesus. Quando nós olhamos para a passagem, irmãos, é exatamente essa ideia que nós percebemos. O texto fala da multidão aflita, enferma, carente, cansada, que estava ali se aglomerando para ouvir o ensinamento de Jesus. Já havia caminhado por muito tempo, terreno irregular, lugar deserto, não havia vila por perto, nenhum lugar para conseguir alimento, a hora já era avançada. Então o que fazer diante daquela situação? Então os discípulos disseram, vamos mandá-los embora, vamos mandar essas pessoas embora, despede-os, para que, verso 36, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E essa decisão, ela aponta para a falta de fé, irmãos, para a incredulidade, para a desconsideração da história e de tudo aquilo que Jesus havia feito até aquele momento. E até aquele momento, Jesus já havia acalmado uma tempestade, curado o endemoniado de Gadara, curado uma mulher que estava com hemorragia, ressuscitado a filha de Jairo. Então bastava olhar para Jesus e entender que Jesus poderia resolver aquela situação, mas eles disseram, não, vamos mandar a multidão embora. Faltou-lhe também a noção de responsabilidade, é nossa, e Jesus faz isso, Jesus fala sobre isso. Verso 37, ele diz assim, porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. E a noção de responsabilidade. Como discípulos do Senhor, nós temos algumas responsabilidades. A distribuição, o dar ao faminto, o repartir o pão, o entregar os peixes, era responsabilidade dos discípulos. A multidão estava faminta, estava enferma, e eles querem então mandar aquela multidão embora, e Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Existem responsabilidades na igreja que nós não podemos terceirizar, irmãos. Não estou dizendo aqui que a igreja deve ser uma instituição de caridade. A gente precisa ter muito cuidado com este tema. Nós somos agência do reino de Deus. Nós não podemos confundir as coisas. Nós estamos diante de uma situação pontual. Quando nós analisamos o ministério de Cristo, nós não vemos Cristo o tempo todo multiplicando pães e peixes. Ele poderia ter feito, ele fazia, ele fez, mas a ênfase aqui é ensino. O princípio que eu quero destacar aqui é de responsabilidade, é de cuidado para com as pessoas. Responsabilidade, segundo aspecto. Por fim, terceiro aspecto que eu quero destacar, a realidade da igreja. Se nós analisarmos a vida dos discípulos, nós vamos ver que alguns eram homens comuns, homens simples, com desprendimento das coisas desta terra, e o próprio Senhor Jesus, ele vai nos ensinar e vai ensiná-los em relação ao desprendimento. Quando Jesus arregimenta os seus discípulos, Jesus ordena para que eles não levem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. A ideia do desprendimento de recursos. Isso é tão verdade que num dado momento da história, Pedro e João subiam ali ao templo com o propósito de orar. De repente eles se deparam ali com um homem que estava ali pedindo, e Pedro e João dizem, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, anda. Essa é a realidade da igreja. Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Esta é a realidade da igreja
de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem poucos recursos, se comparada a grandes instituições. Eu estou falando de igreja de Cristo, igreja genuína, porque tem muitas igrejas riquíssimas no nosso país, inclusive. Qual era a realidade dos discípulos? Verso 38, 5 pães e 2 peixes. Os recursos eram poucos, a comida era pouca, a multidão estava exausta e faminta. Como alimentar então aquela multidão? Se olharmos para o texto, nós vamos ver que a responsabilidade era muito maior do que a realidade naquele momento. A nossa responsabilidade é muito maior do que a nossa realidade. Fiquei pensando quantas pessoas nós temos morando no Jardim Monte Camel. Eu acho que Jardim Jaqueline, Vila Sônia, Morumbi, Taboão da Serra. Se nós olharmos, irmãos, a responsabilidade que temos é muito grande. Mas qual é a realidade? Nós somos a realidade. Me lembro de um casamento de Caná da Galileia. A responsabilidade dos nubentes era alegrar os convidados, servindo-lhes vinho. Mas qual era a realidade naquele momento? Não há mais vinho. Pense um pouquinho no Davi. Qual era a responsabilidade do Davi? Lutar com Golias. Qual era a realidade de Davi? Uma funda e algumas pedras. O que fazer quando a nossa responsabilidade é maior do que a nossa realidade? Em Caná da Galileia, alguém diz: fazei tudo o que ele ordenar, o que ele mandar. O texto vai dizer aí, versos 39 e 40. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, e fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Quando a nossa responsabilidade, irmãos, for maior do que a nossa realidade, nós devemos simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. É o que nos diz 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Descansar no Senhor da igreja, porque Ele se revela sempre como Deus da providência. E quando Ele pede que a multidão se assentem, Jesus está colocando a multidão numa posição de descanso. É para que a multidão espere o seu agir. E nós precisamos então descansar também em Deus, confiar nele acima de todas as coisas. Cristo é aquele que multiplica os recursos da igreja, oferecendo à igreja o que ela mais necessita. Eu fico pensando no tamanho do desafio que eu me meti, irmãos, vindo trabalhar com vocês. E eu não tenho recursos. E talvez vocês digam: nós também não temos recursos. Mas o maior de todos os recursos é Jesus Cristo. É por causa de Jesus que aqueles 12 homens comuns revolucionaram o mundo. É por causa daqueles homens comuns, que foram instrumentos nas mãos de Deus, que nós temos a oportunidade de hoje estar aqui louvando ao Senhor. Porque eles tinham um Senhor acima deles mesmos, o Senhor Jesus. O texto diz então que Jesus, depois de ordenar que eles se assentassem em grupos, repartindo ali em grupos de 100, 50 e 50, seguindo um padrão do Antigo Testamento, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, verso 41, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem por todos, repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Responsabilidade grande, muito grande. Realidade, dificuldade, poucos recursos. Mas aquilo que nós precisamos, nós temos, Jesus Cristo.
E ele, aprendemos hoje pela manhã, quando ele foi, ele mandou um outro Consolador. E o Espírito Santo não apenas nos consola, mas ele também nos dá poder para pregar o Evangelho. Atos capítulo 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós temos o poder do Espírito Santo, e é por esse poder então que nós podemos vencer estas responsabilidades que são grandes e cumprir com a ordem de Cristo, que é de fazer discípulos de todas as nações. Jesus transformou o mundo inteiro usando aqueles homens. Davi venceu Golias. Moisés viu o mar se abrir. Deus usa os seus servos a despeito dos seus servos. Jesus Cristo abençoou pouco, multiplicou pouco. A maior necessidade da igreja é Jesus Cristo, aquele que trabalha a partir da nossa realidade. Adiante de nós grandes desafios, e esses desafios podem ser vencidos, porque Cristo está conosco. Prioridades, responsabilidades, realidade. Concluo a minha mensagem nesta noite, retomando aquilo que nós falamos, e levando você a um senso de responsabilidade. Você é discípulo do Senhor, você foi chamado para fazer a obra do Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Essa é a missão do homem. Mas a teologia vai nos ensinar que existem dois tipos de missões. Uma missão que é finalidade, glorificar a Deus, mas uma missão que é tarefa, falar da palavra de Deus. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Você pode ser um pregador do Evangelho? Sim, pode. Você pode ensinar, você pode discipular pessoas, você pode cuidar de pessoas. As pessoas estão exaustas, cansadas. Até mesmo, e no nosso tempo isso é muito comum, a religiosidade tem cansado as pessoas. E quantas pessoas não têm chegado às nossas igrejas reformadas, porque estão cansadas de uma teologia barata, de uma teologia ímpia, podemos até dizer demoníaca. As pessoas estão cansadas, e elas precisam ser cuidadas. E nós fomos chamados, irmãos, fomos chamados para isso. A nossa tendência é de fugir das nossas responsabilidades, mas nós não podemos fazer. Fomos chamados para, como está no texto escrito pelo reverendo Hernandes, para sair dos portões, para alcançar vidas. Há 11 anos atrás, quando eu estava indo para o campo no Jardim Horizonte Azul, eu tinha um sonho, eu tinha um projeto, e eu percorri, e eu busquei esse sonho até o último instante. E meu propósito era de ali fazer discípulos, e Deus me deu a graça de fazer discípulos. Alguns deles até estão aqui hoje, nesta noite. E o mesmo sonho que eu tinha 11 anos atrás, eu quero dizer aos irmãos, eu tenho esse sonho agora, que é de fazer discípulos, na Betel, e em todos os lugares, onde a minha voz poder alcançar. E eu gostaria que esse fosse o seu projeto também. Talvez você esteja aqui há tanto tempo, e ainda não teve a oportunidade de levar essa palavra a alguém, de discipular alguém, de caminhar com alguém, de cuidar de alguém. Esse será o nosso desafio, irmãos. Esse será o nosso desafio. Eu tenho dito, talvez eu não seja tão bom pregador quanto os nossos pastores daqui, mas naquilo que eu puder contribuir no cuidado de vidas, no discipulado de vidas, no lutar por alcançar vidas, eu vou envidar de todos os esforços para assim fazer. E que bom seria se todos nós fizéssemos assim. Que bom será se, de repente, o pastor Ediano falar assim: Fabiano, não estou dando conta, e eu vou falar: pastor, também não estou.
São pessoas chegando, as multidões estão aí, ó, exaustas, cansadas. Nós precisamos pregar, ensinar, cuidar. Como é que a gente faz? Vamos começar a abrir as nossas casas, irmãos. Nós temos os nossos pequenos grupos, 3. Vamos expandir esse projeto, porque talvez pessoas não se achegam a nós, mas talvez na sua casa ela possa chegar, e lá você pode tratar dessas pessoas, cuidar delas. Irmãos, no meu coração existem muitos desafios, e eu olho para esse texto e me sinto ainda mais desafiado, e eu espero que o Senhor me dê gás, me dê saúde, me dê alegria, para poder ver a igreja Betel crescer, expandir, e ser um luzeiro, aqui, Monte Kemmel, Jardim Jaqueline, eu não conheço todos os bairros, Vila Sônia, Taboão aqui pertinho, enfim, que sejamos luzeiros do Senhor, e que esta canção que nós cantamos, onde assumimos o compromisso, que de fato seja uma realidade na vida de cada um de nós. Façamos discípulos, irmãos, cuidemos de gente, cuidemos de pessoas, ensinemos essas pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Amém.